Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Uma Voz de Esperança ou Conflito. Hoje o tema será sobre os dons do Espírito. Todas as pessoas que nascem no reino de Deus têm pelo menos um desses dons. Você gostaria de descobrir qual é o seu? Agora eu quero te convidar para orar comigo. Senhor bom Deus, obrigado porque nós estamos juntos novamente para estudar mais um tema da Tua Palavra. O estudo de hoje será sobre os dons do Espírito Santo. Nós queremos pedir que Jesus venha nos ensinar e nos capacitar. Tudo isso nós pedimos pela misericórdia que o Senhor tem por nós seres humanos. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, ao falar sobre os dons do Espírito, na Bíblia nós encontramos uma diversidade deles. 4 vezes, pelo menos no Novo Testamento, tem as referências aos dons que o Espírito Santo capacita as pessoas. Mas eu gostaria de acompanhar com você na Bíblia agora, para nós começarmos no livro de Romanos. Pegue a sua Bíblia e abra comigo. Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 8, diz assim: Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce a misericórdia, que faça com alegria. Você percebeu que o Espírito Santo ele capacita a todo crente fiel que decide e escolhe por Jesus a exercer, nem que seja um dos dons. Mas é óbvio, existem muitos outros dons que não estão mencionados nessa lista. E você, com certeza, tem um desses dons. Mas quando falamos dos dons do Espírito Santo, existe um em especial que aparece em todos os textos onde o Espírito Santo é mencionado concedendo dons na Bíblia. E esse dom é o dom de profecia. Sobre esse dom, eu gostaria de estudar um pouquinho mais com você. O dom de profecia na Bíblia, ele é uma obra da graça de Deus. Desde o primórdio, o desejo original de Deus era ter livre acesso com o ser humano. E com o ser humano ele falava face a face. Infelizmente, o pecado causou uma separação entre Deus e o homem, levando assim um grande distanciamento. Depois do pecado, o homem já não via Deus. Depois de um certo tempo, o homem também já não queria ouvir a voz de Deus. É verdade, o homem nem mesmo queria seguir os ensinamentos de Deus. Em todos esses momentos, era fácil o ser humano e o povo de Deus entrar em grandes dificuldades, em grandes mazelas. Mas nesses momentos especiais, Deus sempre levantava um profeta. O profeta tem uma missão muito difícil, porque muitas vezes ele vai falar aquilo que não é popular. E quem é que gosta de ser corrigido? Por isso Deus faz um grande apelo. E através dos profetas ele tem revelado as suas verdades para o mundo. Por isso na Bíblia, mais uma vez, nós encontramos no texto de Amós, capítulo 3, verso 7, dizendo: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você percebeu a dedicação de Deus? Ele não faz nada em secreto. Tudo que ele faz, ele decide revelar ao ser humano. E ele faz isso através dos profetas. Também lemos em sua palavra, em Números, capítulo 12, verso 6. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Essa é a maneira pela qual Deus muitas vezes fala ao ser humano escolhido, a qual ele chama de profeta, através de sonhos e visões. Deus ele tem revelado as suas vontades, muitas vezes as suas repreensões e até mesmo os seus projetos. Isso é maravilhoso para nós, porque nós não estamos seguindo a Deus no escuro, mas através da luz da sua palavra. Nesse momento, gostaríamos também de enfatizar um detalhe muito importante, tratando sobre os profetas. Quando falamos de profetas, nós falamos de algo bom que Deus idealizou para a humanidade, mas infelizmente, Satanás também tem usado diversas pessoas para proferir profecias falsas e através dessa levar muitas pessoas a se perderem. Por isso, um dos sinais do tempo do fim, lá em Mateus 24, registra-se a atuação desses falsos profetas. Nos diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebeu o que tem acontecido no nosso mundo?
Temos um só Deus, uma só Bíblia, mas quantas e quantas religiões diferentes existem? Óbvio, cada profeta buscando o seu próprio interesse, muitas vezes inventando as suas próprias mensagens. Seria esse o desejo de Deus? Estaria o ser humano então entregue às vãs convicções humanas? Não. Deus ele nos alerta sobre esse tema. Por isso, mais uma vez, na palavra dele está registrado o seguinte, em 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Deus ele tem deixado para nós um alerta para que você não dê crédito a qualquer pessoa que talvez abra a Bíblia e dirija a Bíblia de acordo com a sua vontade. Pelo contrário, Deus ele deixou sinais e para esses sinais Deus nos diz sobre os verdadeiros profetas. Portanto, sobre esse tema, Deus agora nos pede para que nós venhamos a testar o espírito desses profetas. Acompanhe mais uma vez, com a sua Bíblia aberta, os textos que nos dão referência para fazermos um teste sobre o verdadeiro profeta. Deuteronômio 18, 21, 22. E se disserdes no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem se suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou a tal profeta, não tem o temor dele. Você percebeu? O primeiro sinal para reconhecermos se o profeta é verdadeiro, as suas profecias têm que se cumprir. O segundo sinal também está registrado na Bíblia. Agora abra comigo em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao 3. E lá diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar a outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador. A segunda característica do verdadeiro profeta deve ser a concordância entre as revelações anteriores. Se um profeta te falar uma visão, e aquilo ainda que aconteça, mas se ele discordar dos ensinamentos da Bíblia ou dos outros profetas revelados, então você não deve dar crédito a esse profeta. Mas a Bíblia ainda nos mostra outro sinal do verdadeiro profeta. Abra comigo agora em Isaías capítulo 8, verso 20. E lá diz assim: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. A terceira característica do verdadeiro profeta é: tudo que ele falar, tudo que ele escrever, as suas mensagens devem estar de acordo com a lei de Deus. Muitas são as pessoas que se levantam hoje, mas não têm obedecido esses preceitos. Mas a Bíblia ainda traz um quarto sinal do verdadeiro profeta. A esse nós lemos na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 4, verso 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A quarta característica do verdadeiro profeta está em confessar o nome de Jesus. Esse profeta verdadeiro, ele tem que acreditar que Jesus veio a esse mundo, que morreu por nós, que ele ressuscitou e hoje se encontra no céu, intercedendo por mim e por você. Bem, essas são as características para você identificar um verdadeiro profeta. Você conhece alguém que se encaixe nessas características? Bem, os profetas bíblicos nem sempre são canônicos. O que significa isso? Canônicos são aqueles profetas que revelaram suas profecias e elas estão registradas na palavra de Deus. A Bíblia menciona muitos profetas que cumpriram o seu papel no seu tempo, mas eles não entraram nos escritos bíblicos ou estão mencionados entre os 66 livros da Bíblia. Esses profetas são conhecidos como profetas não canônicos. O dom de profecia, ele independe do tempo. Por isso nós acreditamos piamente que nos tempos finais da história desse mundo, Deus ainda levantaria profetas. Você gostaria de saber quais são esses profetas? Se existe algum em nossos dias? Se realmente os escritos deles estão de acordo com a palavra? Se esse profeta apresentou concordância com a Bíblia? Se até mesmo ele confessa o nome de Jesus? Sim, sobre isso nós vamos falar agora. No tempo do fim, a Bíblia tem uma profecia clara.
E essa profecia está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Lá nos é dito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu sei que muitos agora estão querendo se encaixar nessa característica. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus parece um sinal simples, mas será que é assim mesmo? A Bíblia também deixa claro o que seria o testemunho de Jesus. Acompanhe comigo mais uma vez em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. É dito assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você percebeu? No tempo do fim haveria uma grande perseguição, mas o povo fiel de Deus teria duas características principais. Primeiro, guardar os mandamentos e segundo, ter o testemunho de Jesus. E como acompanhamos na Bíblia, você viu que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Falando sobre o espírito de profecia, você vê que muitas religiões hoje estão sem direção. Muitas igrejas estão perdendo a linha, muitos estão fazendo casamentos entre homem e outro homem, mulher e outra mulher. Muitos estão se perdendo na questão da vaidade, até mesmo da adoração ao Senhor. E o espírito de profecia seria essencial para manter um povo no tempo do fim de maneira equilibrada, a qual pudesse adorar a Deus verdadeiramente. Na Igreja Adventista, nós acreditamos sim na existência de um profeta moderno. Deus permitiu e deu esse ministério à sua serva chamada Ellen G. White. Ellen White nasceu nos Estados Unidos no dia 23 de agosto do ano de 1915. E através de seu ministério, Deus tem revelado grandes verdades que o mundo tem comprovado serem extremamente eficazes. Verdades como essa plantaram ali o alicerce para o surgimento de um movimento do tempo do fim. Esse movimento hoje nós conhecemos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas é muito importante ressaltar, Ellen White não fundou a Igreja Adventista. A Igreja Adventista foi fundamentada no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas através de seus ministérios, várias dessas doutrinas que hoje nós seguimos, Deus tem confirmado através dos seus sonhos e visões. Verdades como essa, essencial. Recentemente enfrentamos um grande problema de saúde quase que global, o coronavírus. Todos se lembram da mazela que ele causou na sociedade. Nesses momentos nunca se falou tanto em imunidade, não é verdade? Mensagens como essas nos foi revelado há mais de 100 anos através do ministério de Ellen White. Ela falava sobre os remédios naturais em um momento da história onde o povo ainda não sabia se fumar fazia bem ou mal para o organismo. Beber café, por exemplo, para eles era um costume normal, mas através da revelação que Deus deu a ela tem nos dado conselho que nos permite viver bem no momento a qual nós esperamos Jesus voltar. Tudo isso que nós estudamos aqui nos mostra que Deus ele deseja o melhor para a sua vida. Lembra do que eu falei no início? A comunicação original de Deus não era para ser necessário haver um intermediador ou um profeta. Deus gostaria de falar diretamente ao ser humano. Porém, a nossa maldade, o nosso pecado, causou separação entre o homem e Deus. E mais uma vez eu volto à definição. O profeta é uma ação da graça divina na vida do ser humano. Portanto, não gostaria você de ter a atuação da graça divina na sua vida? Através de conselhos atuais que foram feitos para o seu cotidiano atual? Se você tem esse desejo, eu gostaria ainda de deixar um último versículo para você. Abra sua Bíblia agora comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E lá diz assim: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Bem, eu acredito que esse é o seu desejo. Lembre mais uma vez, Deus ele está te ajudando, Deus ele está olhando por você, Deus ele quer que você prospere, Deus ele quer que você viva bem. Por isso ele permitiu com que esse dom que vem através do Espírito Santo fosse manifesto nos nossos dias atuais. Eu sei que você talvez não conheça muito sobre o ministério de Ellen White, por isso o apelo que eu faço a você hoje é: abra o seu coração para conhecer as maravilhas que Deus tem revelado para a sua vida. Bem, para finalizar esse tema, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem muita misericórdia para com o ser humano. Apesar de termos nos afastado do Senhor através do pecado,
ainda assim o Senhor envia os seus servos, os profetas, para falarem mensagens atuais, em momentos especiais da história desse mundo. Por isso te agradecemos o teu Espírito Santo, os dons que Ele tem dado aos teus servos, os profetas, para os tempos atuais. E tudo isso o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero lhe agradecer, porque você esteve conosco em mais um episódio da série Uma Voz de Esperança ou Conflito. Lembre-se, nesse conflito, escolher a verdade é escolher a vitória.